Muito bem, uma boa tarde a todos. Hoje, dia 21/8/2020, agora meio-dia e 15, como combinado, a nossa quarta e última aula dessa série de lives sobre constância. Sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Leandro, Sidney, Isabelle, sempre presente, a Dani, Tayane, muito bem, esperar para que todos possam entrar. Parabéns pela assiduidade de todos os senhores e senhoras, viu? Vocês estão sendo muito constantes, não é um ciclo muito grande de lives, né? São apenas 4 lives, hoje a nossa quarta e última, mas a presença de vocês tem demonstrado o quão empenhado todos aqui estão no que concerne à constância. Nós estamos batendo um número muito próximo de visualizações dessas aulas, dessas lives, o que demonstra esse comprometimento de todos os senhores e senhoras. Vamos lá. Muito bem. E é espantoso e algo que também me deixa muito feliz, ver o grande número de pessoas que têm acompanhado esse nosso curso, tanto no presencial aqui, né, no ao vivo, quanto depois as pessoas têm assistido no carro, em casa, enfim. Então isso tudo me enche de alegria, isso faz com que estar aqui de fato faça todo sentido. Então vamos lá. Hoje a nossa quarta e última aula, já estamos aí com um terço das pessoas que têm acompanhado nossas aulas. Espero que durante essa aula tantos outros possam chegar. Excelente. Bom, para entrarmos na aula de hoje, nós teremos que caminhar por um campo das virtudes para além da fortaleza. Algo interessante no que diz respeito às virtudes é que as virtudes, elas crescem, nos diz São Tomás de Aquino, como crescem os dedos das mãos, ou seja, necessariamente juntos. Não cresce o dedo mindinho para depois crescer o dedo médio, para depois crescer o polegar, para depois crescer o indicador. O dedo da mão, os dedos da mão, crescem todos juntos, né? Embora cada um chegue a uma estatura, cada um tenha uma função específica, todos crescem juntos. Quando nós estamos falando da constância, vocês bem sabem, nós estamos falando da virtude da fortaleza. Agora, para que consigamos ser fortes, corajosos e, portanto, constantes e perseverantes, nós precisamos também ir trazendo para a conversa, ir trazendo para as nossas vivências mais pessoais, mais íntimas, as outras 3 virtudes. E por primazia, a virtude da prudência. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a virtude da prudência. A prudência é a rainha das virtudes. É a virtude por excelência. Não há temperança, não há fortaleza, não há justiça se não houver prudência. Se nós tivermos que escolher uma realidade para começar a atacar amorosamente, no sentido de criar um hábito específico, é bom e oportuno sempre começarmos pela prudência. Então, hoje nós vamos deixar um pouco de lado a fortaleza e entrar numa temática que diz respeito à virtude da prudência. Porque se nós não formos prudentes, nós não seremos constantes. E a prudência, ela faz referência à nossa primeira aula, porque a prudência nos lembra das finalidades últimas, nos lembra dos porquês, mas a prudência também nos dá uma estrutura que faz com que consigamos levar a fim e a cabo os nossos empreendimentos, né? Uma das virtudes anexas da prudência é uma realidade chamada ordem. E é um pouco sobre isso que nós iremos ver hoje. Há um ditado, né, talvez alguns já tenham ouvido, quem não ouviu vai escutar agora, que diz que o inferno está cheio de coisas feitas pela metade, né? O inferno está cheio de coisas feitas pela metade. E muitas vezes nós estamos a passos largos caminhando para esse inferno porque nós não damos conta de levar a fim e a cabo as nossas coisas, porque simplesmente não somos constantes. Porque nós não conseguimos criar uma estrutura de vida, uma vida ordinária, uma vida bem cadenciada que faz com que consigamos nos comprometer com tudo aquilo que estamos fazendo, que consigamos estar presentes
de fato e na plenitude do que é estar presente naquilo que são os nossos deveres. Isso me lembra inclusive de uma frase de José Maria Escrivá, citando sempre, né, esse grande homem, que diz: faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves e está no que fazes. O problema muitas vezes não é a segunda parte dessa sentença, está no que fazes. O problema é que sequer nós sabemos o que devemos fazer. Se eu não sei o que devo fazer, eu não dou nem início a um processo de crescimento, a um processo de transformação, um processo de maturação, um processo de tornar-me aquilo que devo. Porque assim, se eu não sei onde estão os meus deveres, o estar naquilo que eu faço torna-se uma realidade assim, muito difusa, né? Um pensamento muito vago e abstrato. Quando, nessa frase, é nos apresentado essa primeira sentença, faz o que deves, isso nos remete imediatamente para a virtude da ordem. Eu preciso saber o que deve ser feito, mas não só o que deve ser feito, ainda de forma genérica. Eu preciso saber o que deve ser feito de forma muito pontual, de forma muito exata, de forma muito precisa. Eu preciso saber exatamente aonde eu devo estar, que horas eu devo estar. Eu preciso ter para com a minha vida uma certa previsibilidade. É claro que a vida está sobre o eixo da imprevisibilidade, né? Assim, por quê? Porque existem realidades que simplesmente nos acometem. Existe, né, pandemia, existe morte, existe contrariedades, existe pessoas outras que se põem no meu caminho. Ou seja, é fato que existe uma imprevisibilidade em tudo quanto se faz. Mas, naquilo que me cabe, eu preciso ir botando previsibilidade. Eu preciso, com uma certa insistência, com uma certa implicância, criando maximamente uma estrutura previsível na minha vida. A ponto de eu saber, por exemplo, numa sexta-feira, a meio-dia 15, agora meio-dia e 23, exatamente aonde eu devo estar, com quem eu devo estar, fazendo o quê, e assim todos os outros dias da minha semana, e assim todas as outras horas da minha semana. Olha lá, perfeito. Um abraço para a doutora Ellen. Eu vi que a doutora Ellen fez uma menção, fez uma indicação. Espero que ela esteja por aí, né? Ou seja, se eu não tiver previsibilidade, se eu não tiver estrutura, ou seja, se eu não tiver ordem, eu jamais me tornarei constante. Eu jamais conseguirei fazer um sistema mínimo de métrica, de revisão de vida, de balanço daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho me tornado. Eu jamais conseguirei, inclusive, achar tempo para fazer as coisas. É aquilo, né? Quando nós tivermos ordem, ainda é uma frase de José Maria Escrivá, multiplicar-se-á o nosso tempo. Muitas vezes nós não temos tempo porque nós não temos ordem. Nós não temos previsibilidade de vida porque nós não temos ordem. Nós não temos constância porque falta-nos a ordem. Nós não temos disciplina porque sequer sabemos o que devemos fazer. E se eu não sei o que eu devo fazer, eu não consigo, de alguma forma, assim, fazer balanços da minha vida. Eu não consigo, por exemplo, num fim do dia, que foi sendo vivido todo ele atrapalhadamente, sem nenhuma ordem, sem nenhuma previsibilidade, eu não consigo sequer fazer um exame de consciência. Eu não consigo checar as principais áreas da minha vida. Olha lá, a Catarina. Perguntaram cadê a Catarina? Ela está aqui. Catarina, o papai lhe ama. Eu não consigo fazer um exame de consciência no fim do meu dia. Opa, peraí. O que deveria ter sido feito e não foi feito? O que eu fiz bem? O que eu fiz mal? Né? Aquela tríade que em alguns momentos, em algumas lives eu já disse a vocês, né? Do balanço de vida que pode passar por 3 grandes realidades: que bom, que tal e que pena. O que foi uma pena, ou seja, o que foi mal feito, o que foi feito porcamente, aonde faltou a minha presença, aonde eu falhei. O que foi bom, para que eu consiga também constatar e levar adiante para os próximos dias o que poderia ter sido diferente, né? A dimensão do que tal. Ou seja, eu não consigo sequer fazer um balanço de vida, agradecer pelo que foi bom, pedir perdão pelo que foi ruim e me emendar naquilo que poderia ter sido diferente.
né, que basicamente são essas 3 dimensões que precisa ter um exame de consciência no fim do dia. Eu não sei nem fazer isso, porque assim, eu não sei o que eu deveria ter feito. Como que eu vou fazer um balanço? Eu fui vivendo atrapalhadamente, distraidamente. Eu fui vivendo uma vida cheia de improvisos. Como que eu vou fazer um balanço? Foi o que foi. Eu chego no fim do dia e olha, ao menos eu sobrevivi. Eu não vivo, eu sobrevivo. Eu não consigo fazer balanços. Eu vou simplesmente deixando me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu, citando novamente aqui o famigerado Zeca Pagodinho, que eu acredito que devo ter citado também aí na primeira aula, né? Enfim, é interessante, né? Nunca imaginei que no meio de autores como, né, Escrivá, Cifuentes, Tomás de Aquino, iria aparecer citações de Zeca Pagodinho. Mas é o Brasil, né? Aqui a gente vive o samba do crioulo doido, né? Muitas vezes nós alegamos que nos falta tempo. Por que você não é constante? Né? Por quê? Por que Roberta? Por que Patrick? Por que João? Por que Pedro? Por que Rubens? Por que Ellen? Por que Alex? Por que você não é constante? Às vezes, de largada, nós damos 2 justificativas. Duas justificativas. Olha, ou porque me falta tempo, ou porque me falta energia. O problema é o seguinte, não é que falta tempo, e não é que falta energia, falta ordem, você não sabe o que precisa ser feito. Porque energia é uma coisa assim, sabe, que não há uma necessidade, não é uma realidade sine qua non, sem a qual não. Olha, eu trabalho desde que eu tenho energia. Olha, não, depende, se eu tiver que trabalhar, eu trabalho sem energia também. Hoje de manhã estava frio, esfriou aqui, né, na cidade de São Carlos, está esfriando o Brasil todo, né, até no norte, no nordeste está esfriando. Esfriou, estava um tempo de garoa e logo cedo a gente faz atividade física lá em casa. Assim, qual a minha energia para fazer atividade física? Depois de uma semana corrida, cansativa, com vários atendimentos na clínica, com essas sequências de live. Ontem à noite eu fiz uma live com a Ana Lídia, enfim. Aí acorda de manhã, frio, chuvoso, você olha lá fora assim, né, tudo lhe convida a ficar dentro de casa, a ficar na cama, a tomar calmamente, tranquilamente o seu café. Era energia para ficar na mesa, se muito. Né? Assim, não tem energia. Ué, mas não tem energia, mas isso tá lá, tá marcado, é um compromisso, tá na agenda. O que eu faço? Eu vou sem energia mesmo. Quantas vezes você já não trabalhou sem energia? Quantas vezes você não cumpriu o seu dever, mesmo com a energia em baixa? Então não é que você não faz, não é que você deixa de fazer algo porque não tem energia. É porque você muitas vezes não sabe que deve fazer e não botou aquilo enquanto obrigação. E não é que lhe falta tempo, porque, retomando aquela frase, né, quando tiveres tempo, multiplicar-se-á. Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o seu tempo, porque de fato, alguém que tem uma vida ordenada é alguém que consegue achar tempo para tudo. Com certeza vocês já ouviram algo do seguinte tipo, né? Olha, você quer pedir um favor para alguém? Pede para alguém que está muito ocupado, porque ele vai achar espaço na agenda dele para fazer isso que você está lhe pedindo. Quem faz uma coisa faz 2. Né? Quem não faz nenhuma não faz sequer uma. Né? Assim, quem está sem nada, quem está parado, com 0 atividades, perdido nesse mundo, não consegue sequer iniciar a primeira. Quem está fazendo uma faz 2, quem está fazendo 2 faz 3. Então se você quer que alguém faça algo por você, se você quer pedir um favor a alguém, se você quer delegar uma responsabilidade, um compromisso a alguém, peça a alguém que está muito ocupado. Normalmente essas pessoas que estão muito ocupadas, e ocupadas aqui de modo ordeira, elas conseguem encontrar tempo na agenda para fazer muitas outras coisas. Aquela pessoa que não faz nada ainda se queixa. Eu não consigo ler porque me falta tempo. Mas a pessoa não faz nada. Mas aí, justamente porque não consegue fazer nada, nem a leitura. Puxa, atividade física, onde já se viu, né? Tem uma vida tão agitada. Você vai ver que é muito menos agitada a vida dela, muito menos cheio de compromisso do que daquele que faz atividade diária, né? Então, assim, não nos falta tempo. Falta-nos ordem. Não nos falta energia, falta-nos ordem. Aquela frase de Agostinho de Hipona, né, de Santo Agostinho, bene curris sed extraviam. Vocês correm bem, o problema é que vocês correm fora do caminho. Bene curris, ou seja, corre legal, entendeu? Você está em movimento. O problema é que seu movimento é um movimento totalmente contrário àquele que deveria ser. Você está correndo por fora, então cada passo que você dá é um passo a mais que você se distancia da sua meta.
como você não sabe muito bem aonde quer chegar, como você não botou ordem, não botou limites nessa atuação, não criou uma estrutura naquilo que você faz, a tua vida é só assim algo dispendioso, né? Você vai gastando energia, você vai gastando tempo, você vai metendo os pés pelas mãos, você vai se atrapalhando. A hora que você vê, no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, no fim do ano, o que eu construí? Não construí nada. Mas como que você está? Eu estou exausto, eu estou estafado, eu estou esgotado, eu estou num burnout. Olha, mas o que você construiu? Você se consumiu, perfeito. Mas o que ficou construído, o que ficou edificado a partir desse teu sacrifício, desse teu suor? Nada. Só me atrapalhei. Meti os pés pelas mãos. Comecei coisas, não levei elas a fim a cabo, fui iniciando tantas outras. Eu estou desesperado. Ou seja, faltou-lhe ordem. É impossível ser constante se lhe falta ordem. O Stephen Covey diz no livro dele, o problema de você botar uma escada no lugar errado, no muro errado, é que cada passo que você dá te leva para mais longe do teu ideal. Você está subindo, parece que a pessoa está subindo na vida, né? Mas se a escada está posta no muro errado, cada degrau que ela sobe, cada passo que ela dá, a coloca mais longe do lugar onde ela deveria estar. Então, assim, devemos tomar muito cuidado com isso, estar extremamente atento. Ou seja, nós temos uma necessidade de organização. Temos uma necessidade de estrutura. É interessante, senhoras e senhoras, pensar que assim todo o universo ele é feito sobre uma ordem, sobre uma estrutura. Você pega, por exemplo, o livro do Gênesis, aquele relato da criação do mundo. É fantástico ver assim como essa criação do mundo é uma sinfonia de ordem. Essa é uma frase de Einstein, que a criação do mundo é como uma sinfonia de ordem. Como tudo está ordenado, como há um tempo para tudo, como existe um espetáculo assombroso de ordem no relato da criação, no momento em que as coisas acontecem, na ordem em que elas acontecem, na hora em que isso tudo acontece. Isso é tão interessante que quando a gente pega, por exemplo, a vida do Cristo, nós vemos uma profunda estrutura, uma profunda ordem na vida dele. Nada está fora da hora. A minha hora ainda não chegou. Mulher, a minha hora ainda não chegou. Da hora do nascimento, com horário e local predito, até a hora da morte, com horário e local predito, tudo foi uma estrutura ordenada. Tudo foi uma estrutura organizada. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho. Você pega a vida do Cristo e você percebe que por trás da vida dele há uma agenda, há uma ordem perfeitíssima. A única coisa que o tira da ordem, a única coisa que permite ele sair da agenda é a caridade. É a caridade. Naquele momento em que, por exemplo, a mãe pede a ele, filho, eles não têm mais vinho, e ele fala, mulher, o que queres que eu faça? A minha hora ainda não chegou. Ele é tocado por uma vivência caridosa, por um apelo. Olha, eu não posso deixar que os noivos aqui passem essa vergonha, passem essa humilhação. Ainda não é chegada a minha hora, mas vou ter que apressar a minha hora. Eu vou ter que abrir um espaço aqui na minha agenda. Por quê? Porque aqui existe um gesto de caridade que precisa ser concretizado. A única coisa que precisa tirar, a única coisa que deve tirar a nossa ordem são apelos caritativos. É claro, se você estiver com o teu horário muito contado, mas no meio do caminho você encontrar alguém que precisa da tua ajuda, mas aí precisa ser uma realidade de fato tua, que lhe chama, você está desesperado para chegar no trabalho, para passar o teu dedo lá no ponto, e você não pode assim pegar nenhum sinal fechado na rua, porque você já saiu meio em cima da hora em casa, e no meio desse movimento você encontra, sei lá, alguém acidentado. Naquele momento, o ponto, o trabalho, a pontualidade torna-se menor frente a um gesto de caridade que você pode fazer. De repente abrir o teu carro, correr naquele carro em que há uma pessoa acidentada, presa em ferragens, parar o que você está fazendo, ligar
para o bombeiro, ligar para a polícia, pedir ajuda, né, arrastar aquela pessoa se de repente houver um perigo de incêndio, de explosão, você entende? Assim, a não ser que haja um convite da vida de forma muito concreta e palpável à caridade, a ordem não pode ser alterada. A estrutura do dia não pode ser mudada. Igual o Cristo diz, né, aos emissários de Herodes, vá dizer àquela raposa que a minha hora ainda não chegou. Né? Ou seja, a todo momento há uma estrutura ordenada, uma métrica. Né? Escrivá nos fala, e aqui nós vamos entrar na atividade da aula de hoje, né, no ponto fulcral da aula de hoje. Escrivá nos fala que... Desculpa, às vezes eu dou um delay aqui na minha fala porque eu estou lendo os comentários de vocês, tá? Nos fala que, de forma muito oportuna, Tomás de Aquino falou das 4 potências humanas. Quais são as 4 potências humanas? A memória, a inteligência e a vontade. Eu não vou entrar nesses pontos, não vou me aprofundar em nenhum deles. O interessante é que Escrivá nos diz o seguinte: há uma 4ª potência humana. Há uma quarta, olha que ousadia, né? Ele fala isso até num tom, é claro, num tom brincalhão, num tom lúdico, mas apontando-nos para uma verdade fundamental. Há uma 4ª potência. Fora a memória, fora a inteligência e fora a vontade, há uma 4ª potência que se chama agenda. A agenda é a 4ª potência da alma. Fantástico isso, né? Ou seja, faz-se necessário na nossa vida, faz-se necessário que nós tenhamos uma agenda que nos lembre o que devemos fazer, aonde devemos estar, que horas devemos chegar, que horas devemos partir, que priorize as nossas atividades, que organize o nosso dia, que bote ordem na nossa semana. É necessário. E hoje é muito fácil ter uma agenda, né? Hoje, assim, tá no celular, tá no relógio, né? Tá em qualquer canto. Alguns preferem ainda usar a agenda física, perfeito, mas assim, nós precisamos ter uma agenda, algo que nos lembre os acordos que nós fizemos conosco mesmo. Entende? Quem falou isso foi São José Maria Escrivá, Patrícia, né? Dessa 4ª potência da alma. Sem uma agenda, 3 realidades nos acometem a todo momento. Né? Exatamente, né? Lá no livro da Ordem, eu vou comentar desse livro hoje. Né? Cita essa frase de Escrivá. Né? 3 realidades nos acometem quando nós não temos agenda, quando nós não temos ordem. De cara, nós já caímos no imediatismo. Se eu não sei o que deve ser feito, eu faço aquilo que salta aos meus olhos, eu faço aquilo que pula na minha frente. Então eu vou começando a viver uma atitude de imediatismo. Eu vou fazendo aquilo que é urgente, não aquilo que é necessário. Aquilo que já deveria ter sido feito antes e como não foi sendo protelado, eu fui me sabotando, agora tornou-se assim urgente, então eu faço e faço mal feito, e faço às pressas, e faço nas coxas, como dizem, né? Porque era para ter feito uma semana, como eu não fiz, eu preciso fazer agora, então eu faço de qualquer jeito. Sem uma agenda, nós caímos no imediatismo. Ponto 2. Sem uma agenda, nós caímos no comodismo. Assim, tá, ou eu estou vivendo esse imediatismo, eu vou fazendo as coisas, né, sob demanda, mas sempre uma demanda urgente para ontem, né, porque os prazos todos foram perdidos, ou eu caio no comodismo. Olha, como eu não sei o que eu tenho que fazer, eu simplesmente não faço nada, eu me acomodo, eu vejo o mundo e a vida passar. E não me comprometo com nada nem com ninguém, porque sabe-se lá se eu deveria estar fazendo A ou B ou C, em que momento as coisas deveriam serem feitas. Eu não hierarquizei, eu não valorei, eu não, assim, botei métrica nisso tudo, então eu caio no comodismo. E o terceiro ponto são improvisações. Eu viro um grande artista no que concerne a improvisação. Né? Eu começo a viver essa atitude de improvisos, né? Eu me torno aquele que vai dando um jeito, né? Parece que ele está fazendo bastante, mas é aquilo que já dizíamos, né? Ele só se mexe, mas ele não trabalha, ele se movimenta muito, mas ele não constrói nada. Então, imediatismo, comodismo e improvisações são as realidades imediatas que nos tomam quando nós não temos uma agenda.
Agora, a ideia de agenda vem da ideia de agir. Eu só consigo agir efetivamente nesse mundo se eu tenho uma agenda. A agenda ela não me encerra, ela não me encurrala, ela não me prende, ela não cerceia as minhas possibilidades. Ela me dá capacidade de ação. Ô Bruno, saiba que o carinho é recíproco e eu também sou fã teu, viu? Grande Dr. Bruno Farnetano, grande médico. A agenda me dá uma capacidade de ação. Eu consigo agir na medida em que eu tenho uma agenda. Se eu não estou agindo efetivamente, saiba, falta-me estrutura, falta-me agenda. Agora, como eu construo uma agenda? Eu não quero só deixar vocês com esse peso, com essa reflexão. Eu quero uma vez mais, e a última vez dentro desse curso, passar uma atividade para vocês. A atividade, é claro, vai ser construir uma agenda. Não tenham dúvidas quanto a isso. É vocês construírem uma agenda, botarem isso num papel, passarem depois isso para um celular, botarem, né, na agenda Google, né, botarem uma agenda colada do lado da tua cama para que seja a primeira coisa que você vê quando sai da cama. Ou seja, eu preciso que vocês façam uma agenda. Até para que você consiga se cobrar. Falar, olha, eu estou atrasado, tá? Mas eu só estou atrasado se eu sei qual era o horário que eu deveria estar aqui. Se eu não sei isso, eu não consigo nem me penalizar, não consigo nem me culpar. E se eu não faço um movimento de culpa, eu também não consigo fazer um movimento de reparação. Né? Eu preciso entender o que precisava ter sido feito naquela semana, mas eu só sei isso se a semana está desenhada. Eu preciso entender o que foi demais, mas só posso saber o que foi demais se isso está estampado, escrachado na minha frente. Então, assim, a atividade é fazer uma agenda. Mas o que vocês vão botar nessa agenda? Como vocês vão criar uma estrutura de ação dessa agenda? Eu quero indicar a todos vocês esse livro. Alguns estão dizendo aí no comentário sobre esse livro. Eu já o indiquei há algum tempo, indiquei até para os sanguíneos, né? É um livro que comumente eu indico para os nossos queridos sanguíneos, A Virtude da Ordem, de Francisco José de Almeida. É aqueles livrinhos pequenos e poderosos que a Quadrante sabe fazer, né? Do Francisco José de Almeida, A Virtude da Ordem. Ele traz uma questão aqui fantástica sobre o modo de se estruturar uma agenda. Como eu preciso priorizar, o que eu preciso priorizar para montar uma agenda. Até se o pessoal da equipe tiver aí, puder colocar esse livro lá na nossa indicação de livros, eu não sei se está, se não está, se puderem colocar, por gentileza, que aí fica lá no link que está na bio, a indicação de livros. Né? Como eu disse, tem alguns do Frankl, alguns do Cifuentes, enfim, agora tem aquele do Stephen Colvin, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e se puder colocar esse aqui do Francisco José de Almeida, perfeito, aí fica mais fácil para todos adquirirem. Ele dá os 5 passos que precisam ser analisados na montagem de uma agenda. E de forma muito didática e pedagógica, ele utiliza dos 5 dedos das mãos, para que isso fique muito claro, para que a gente não se esqueça o que nós precisamos nos atentar e o que nós devemos priorizar ao montar a nossa agenda. E ele diz o seguinte, né, o Francisco José de Almeida, olha, são 5 as realidades que nós precisamos nos atentar. Os trabalhos profissionais, os deveres religiosos, as obrigações familiares, o descanso e a cultura e as responsabilidades de caráter social. E como isso se dá? Se dá como numa mão. Né? No centro de tudo, enquanto esse dedo maior, o dedo médio, enquanto o dedo médio, esse dedo maior, mais elevado, que de alguma forma dá esteio e suporte aos outros dedos, né? Nós temos essa realidade central da nossa vida, que é essa energia vital que nós temos, que é a realidade espiritual, que são os deveres religiosos. Ou seja, no centro de tudo, como ponto alto da nossa vida, como ponto de partida de tudo que nós fazemos, precisa estar os nossos deveres religiosos. A nossa vida de oração, a nossa vida meditativa, contemplativa. Não que precisemos gastar mais tempo nela do que em outras realidades. Só que 15 minutos de oração num dia valem mais do que 8 horas de trabalho.
Porque de alguma forma é isso que joga luz no trabalho, é isso que dá força para o trabalho, é isso que lhe garante que o seu trabalho não seja só um mero ativismo, mas seja uma oferta, seja um serviço de fato, né? Seja esse sacro ofício, esse sacrifício, esse ofício sacro, né? Essa realidade extraordinária que vai se dando no ordinário. Então, enquanto dedo médio, nós temos os deveres religiosos. Ao lado desse dedo, com uma estatura também, né, mais elevada, e como algo que demanda nosso tempo, nossa atenção, nossa presença, está os nossos deveres profissionais, o nosso trabalho, né, que é esse dedo de ação, é esse dedo de gatilho, que é esse dedo indicador, que vai apontando-nos para caminhos, que vai nos levando para lugares distantes. Ou seja, cumprir bem os nossos trabalhos, cumprir os nossos horários, entregar as coisas em dia, dedicarmos fortemente em tudo quanto fazemos, esse dedo indicador. Ainda encostado nessa vida de oração, nesses deveres religiosos e de uma importância sobremaneira, estão as nossas obrigações familiares. As nossas obrigações familiares. As atividades da casa, o cuidado com os filhos, o momento de qualidade com a esposa, os momentos à mesa, os momentos de diálogo, os momentos, né, de passeio, os momentos em família, as obrigações familiares, que são muitas, que exigem de nós tempo e, para tanto, exige de nós também agenda para que consigamos agir, para que não deixamos para quando der, porque pode ser que nunca dê, pode ser que não sobre tempo, e aí nós matamos uma realidade importantíssima da nossa vida, que são as obrigações familiares, que está figurada no dedo anelar, né? É interessante até pensar na questão do dedo anelar, né? Exatamente nesse dedo que nós botamos a aliança, e o Francisco José de Almeida consegue trazer essa questão simbólica bem interessante nessa didática das mãos, né? Enquanto o dedo mindinho, uma realidade menor, mais afastada de tudo, porém extremamente salutar e interessante, que nós não podemos desconsiderar, está o descanso e a cultura. Eu espero que vocês estejam anotando isso tudo, né? É que vocês sabem que depois a gente monta aquelas artes bonitas, joga no feed, né? Mas se vocês puderem anotar, eu aconselho, recomendo, né? O dedo mindinho é o descanso e a cultura. Momentos de descanso, momentos de cuidado para com o corpo, né? Um momento de atividade física, um momento de uma boa leitura, um momento assim, realmente de descanso, de parada, de passeio, de contemplação, né? Aquele final de semana de descanso em família, aquelas atividades feitas, né, 2, 3, 4 vezes na semana, aquele livro que você pega para ler durante 10, 15 minutos todos os dias, essa realidade do descanso e da cultura. E o nosso último, mas não menos importante dedo, o dedo polegar, né, está as responsabilidades de caráter social, a nossa vida social. Encontrar os nossos amigos, ter aí os nossos momentos de vínculo, de contato, de relação interpessoal, né, o nosso churrasquinho de sábado, né, o nosso happy hour aí de sexta-feira à noite, o momento de ligar para os nossos amigos, de estarmos nos relacionando com aqueles que nos são caros. Afinal de contas, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Amigos são aqueles que amam as mesmas coisas. Então, nesse momento também, o coração se dilata porque fala daquilo que amamos, fala, né, da vida que temos, partilha-se a vida. Então, essa realidade que está aqui figurada no dedo polegar, que é a responsabilidade, porque são responsabilidades de caráter social. Certo? Então, os trabalhos profissionais, os deveres religiosos, as obrigações familiares, descanso e cultura e as responsabilidades de caráter social. É isso que nós vamos nos atentar para começar a montar uma agenda. E aí, assim, começa então a agenda por onde? Pensando, tá, em que momento eu paro para ter a minha vida de oração? Quais são aqueles 10, 15 minutos que eu vou tirar do meu dia de 24 horas para fazer a minha oração, para fazer uma leitura meditada, né, para fazer, né, aqui a minha parada espiritual? Comece por isso, porque isso vai tomar pouquíssimo tempo e isso vai jogar a luz nas outras realidades. Quais são as 8, 10, 12, 15 horas que eu gasto com o meu trabalho?
e aonde eu estou, o que eu faço naquele dia, na segunda, o que eu faço na terça, quais são as atividades e as obrigações da quarta, e assim sucessivamente. Né? Terceiro, quais são as vivências familiares? Quais são as tradições que nós temos aqui na família? Né? E é interessante começarmos a adotar algumas tradições na família. Né? Olha, sei lá, a cada 15 dias eu e minha esposa saímos, é que agora não está dando mais para sair, né? Mas assim, é uma suposição aqui, a cada 15 dias eu e minha esposa saímos, alguém fica com as crianças, a gente dá um passeio, dá uma volta, sai para jantar, poxa, todo dia à noite a gente para em família para jogar um jogo de tabuleiro, né? Tô colocando aqui suposições. Praticamente todas as noites a gente para em família para fazer a leitura de um livro, lê-se um livro para as crianças, uma vez na semana a gente para assistir algo juntos, né? Então, assim, entende? Sei lá, ao menos uma vez no mês a gente faz um longo passeio e criando momentos, mas isso precisa estar na agenda, porque senão o tempo passa, o ano vira, o semestre acaba e não teve momento para viver essas obrigações familiares. E não só isso, também as obrigações no que diz respeito às atividades da casa. Tirar o lixo, lavar a louça, arrumar a cama, passar um pano no chão, né? Tirar o pó do aspirador, que nessa semana eu esqueci, né? Minha esposa até me cobrou, né? Poxa, essa semana você esqueceu de tirar o pó do aspirador, é uma das minhas obrigações lá, né? Enquanto ela faz assim, um caminhão de coisas, ela me delega uma coisa pequenininha, assim, né? Olha, então eu passo o aspirador na casa inteira, você tira o pó, e aí eu acabei esquecendo de tirar o pó, né? Mas eu vou fazer isso, eu estou aqui fazendo a live e lembrando-me das minhas obrigações familiares. Porque tem que estar na agenda, entende? O despertador tem que tocar, tem que escrever lá, hora de cumprir a obrigação tal, hora de estar em tal lugar, hora de realizar tal atividade. E aí depois você vai pensar na tua vida cultural e na tua vida de descanso. E por último, você vai pensar na sua vida social, né? Nesses momentos de viver as responsabilidades de caráter social. Essas 5 realidades começam a lhe ajudar a montar uma agenda que faça sentido, que tenha ordem, que tenha a virtude da prudência envolvida, porque você começa a botar finalidades, porque você começa a priorizar o que tem que ser priorizado. Né? Deixa eu ver o que o pessoal tá achando aí. Tô tentando ver o que vocês estão aí no kkk, mas não vai ficar na verdade não fica para depois, porque depois pede, infelizmente, os comentários. É assim que vocês vão montar uma agenda, tá certo? Priorizando essas 5 realidades, iniciando pela primeira e caminhando, né, passando pelas outras até chegar na 5ª, vida social, né, deveres sociais que todos nós temos. E bote lá dia, bote horário, faça algo razoável, faça algo que você consiga cumprir. Faça de tal forma que depois você consiga se fiscalizar, que você consiga fazer o teu exame de consciência, que você consiga aperfeiçoar a tua agenda. Essa primeira agenda possivelmente vai passar por mudanças. Depois de uma semana você percebe que faltaram algumas atividades, você as inclui. Depois de uma semana você vai perceber que algumas estão em demasia, você vai tirá-las. Você vai perceber que você não calculou o tempo de trajeto. Você vai perceber que naquele dia, naquela hora que você colocou uma realidade familiar, aquilo não pode ser vivido porque, sei lá, porque é o dia que teu filho sai de casa porque faz judô. Você vai adequando aquela agenda até que você chegue numa estrutura muito sólida, até que você chegue numa agenda que lhe dê capacidade de agir e que garanta que você comece a viver a virtude da constância. Sem uma agenda nós não seremos constantes. Ah, Luiz Henrique, mas eu defini os porquês. Ótimo, isso é fantástico. Olha, mas eu comecei a entender o como. Esse espírito de enfrentamento, essa guerra que eu devo travar, excelente. Poxa, eu comecei a abrir guerra contra mim mesmo, contra os meus impulsos, os meus instintos, né? As minhas realidades mais temperamentais. Eu escolhi um dos pecados e peguei o antônimo dele e comecei a combatê-lo. Eu peguei a soberba e comecei a viver práticas de humildade. Inclusive, quem quer uma boa indicação, de livro sobre a humildade, é o livro A Prática da Humildade, do Papa Leão XIII. Fantástico esse livro. Tem um outro que é A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. Fantástico também. Os dois falam sobre a humildade. Puxa vida, então eu encontrei o meu porquê, aula 1, o poder do porquê. Eu encontrei o meu como, o poder do como, com que espírito, com que disposição, com que disponibilidade, fantástico. Eu comecei a abrir guerra contra mim mesmo,
Feito, excelente. Só que, senhores e senhoras, se isso tudo não estiver numa agenda, nós não iremos levar nada disso a fim e a cabo. Nós iremos parar hoje. Com essa última live, vocês irão arrefecer. Aquele prazo de 30 dias vai ficar bem aquém. Vão ficar em 3 dias, vão ficar em 4 dias. Se muito, vai ficar em 1 semana. Se isso não for um lembrete constante, se isso não te levar a ter uma ação, a agir, e isso nasce a partir da virtude da ordem, e isso nasce a partir da criação de uma agenda. Todos nós precisamos, né, agendar os nossos compromissos. O que nos rouba o tempo, no bom sentido do termo, são os apelos a uma vida, a uma vivência, a uma atitude de caridade. Fora isso, vida que segue, né? Se não tiver alguém gritando lá pela tua ajuda, se você não perceber que tem alguém de fato lhe chamando para fazer algo e que aquilo, né, é como aquele apelo de Maria: meu filho, eles não têm mais vinho. Se não for isso, continue, porque o milagre está em fazermos aquilo que nós devemos. Como se de repente um estudante, né, pedisse a Deus que lhe desse a graça de passar, né, num vestibular, né, e Deus lhe respondesse: olha, faz o seguinte, estuda, mas estude muito, estude de fato para passar, dedique-se, e aí o milagre acontece, né? Tem uma frase fantástica, salvo engano é de Santo Inácio. Ele diz: faça tudo, né, tudo como se as coisas dependessem só de você. Trabalhe, para ser mais fidedigno a frase, né? Estou me lembrando aqui. Trabalhe como se tudo dependesse só de você. E reze como se tudo dependesse só de Deus. E nisso o milagre se dá, né? Então façamos aquilo que são os nossos deveres, botemos os nossos deveres na nossa agenda e estejamos de fato em tudo aquilo que são os nossos deveres. Faz o que deves e está no que fazes, com inteireza, com maturidade, com atenção. Senhores e senhoras, isto posto, agora são 12h58, nós encerramos essa série de lives sobre constância. Eu quero dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês. Queria que depois, se possível, vocês me dissessem o que acharam disso tudo, ou agora aqui nos comentários, ou depois no direct, enfim, para eu colher esse feedback de vocês. É muito importante esse feedback de todos. Então, se puderem, por gentileza, façam isso. Essas lives ficarão gravadas. Eu quero dar um aviso importante. Esperem aí só mais um breve segundo, né? Essas lives ficarão gravadas para que vocês possam ver e rever sempre que possível. E aqui eu estou me lembrando, não poderia acabar sem falar isso. O pessoal da equipe me pediu por gentileza para dar esse comunicado, o pessoal da equipe Em Rota, que é o seguinte: nós havíamos marcado, o Dr. Pacheco e eu, um Em Rota presencial, que já deveria ter acontecido há muito tempo e não pôde acontecer devido à pandemia. Marcamos, desmarcamos, remarcamos, enfim, e estávamos com uma turma montada já para esse Em Rota. O Em Rota, ele prioriza por turmas menores para que consigamos ter esse momento mais intimista, de contato, enfim. E certos de que esse ano nós não conseguiremos ainda ter um encontro presencial, nós marcamos o Em Rota online. Só que nesse processo algumas pessoas foram se desligando do curso, por crises financeiras, por compromissos outros que surgiram, enfim. Isto fez com que ficassem algumas vagas remanescentes, algumas poucas vagas. Salvo engano, algo em torno de 8 a 10 vagas, não mais que isso, né? E o que nós vamos fazer para essas vagas remanescentes? Para novamente compormos esse grupo do Em Rota, que agora vai ser o Em Rota online, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de outubro. Nós vamos abrir essas vagas, tá certo? No Em Rota a gente trabalha toda a construção da personalidade. Temperamento, caráter, personalidade, enfim, é toda uma jornada para o amadurecimento, toda uma proposta de autoconhecimento e de superação de desafios. E nós iremos abrir essas vagas remanescentes. Então, quem tiver interesse, aonde estão perguntando, né? Eu não sei, eu não vi isso com o pessoal da equipe. Mas faz o seguinte, me mande um direct, né? Fala o seguinte: olha, Luiz Henrique, eu tenho interesse no Em Rota online, né? Vai ser no dia 10 e 11 de outubro. Quem puder estar,
ao vivo, perfeito. Quem não puder, depois nós iremos disponibilizar essas aulas, porque pela primeira vez, por conta dessa pandemia, o Em Rota será gravado, então vai ter acesso depois a esse material. Me escreva lá no direct, aqueles que tiverem interesse, tá bom? Eu acho que é só isso, eu acho que é de 8 a 10 só, Renata, não mais que isso, porque serão só as vagas remanescentes, não iremos inchar essa turma. A ideia é fazer uma turma pequena para que consigamos nos relacionar, conhecermos uns aos outros, levantar dúvidas. Vai ser um final de semana inteiro, né? Sábado e domingo praticamente o dia todo. De curso mesmo, de aula, são mais de 15 horas, né? Eu e o Dr. Pacheco. Então, quem quiser, escreve lá, por gentileza. Estou vendo que algumas pessoas já estão escrevendo, está chegando aqui algumas mensagens, né? Escreva lá. Aí a questão de... Eu não vou falar o valor porque, de verdade, eu vou falar errado, eu não sei exatamente, né? Eu sei quanto que era o valor do presencial, eu sei que o valor do online é outro, né? Então, assim, se eu falar eu vou cometer equívocos, enfim. Mas escreva lá e o pessoal da equipe faz contato com vocês, tá certo? Mas, assim, é um valor super acessível, né? Isso para um final de semana inteiro de curso, poxa vida, assim, é algo que, inclusive, pode ser parcelado em meia dúzia de vezes, em 10 vezes. Vocês vão ver que não há grandes dificuldades para isso, tá bom? Então, quem quiser faça isso. Se puderem uma vez mais e pela última vez nessa série de lives de constância, printar essa tela, marcar o meu Instagram lá no teu Instagram, lá no teu story, para que mais pessoas possam chegar para fazer parte dessa nossa grande família. Eu ficarei muito agradecido. Senhores e senhoras, muito obrigado. Agora são 1h02, já passei do horário, peço desculpas. Nos vemos em breve nas próximas lives, próximos cursos. Em breve, muito em breve, daqui a algumas semanas, a alguns meses, iremos reabrir novamente o curso das 10 teses da pessoa humana, tá certo? Um forte abraço, até muito breve. Tenham todos um bom final de semana e fiquem com Deus.